ao Deus grandioso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em esplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração, e então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, amém, amém. A presença do Senhor enche o nosso coração de paz, escreveu ali a Rô Alves, concordamos com ela. Deus abençoe você.
abençoe você que está chegando agora, você que está chegando de novo, estava na primeira parte e chegou agora na segunda. Deus abençoe a Nólia Rios, a Maria Luísa, o Mamédia, a Marcela, a Ana Maria, o Werner, a família Rios em peso aqui, eu espero. Cheguem mais. Saudamos também a Bernadette, que voltou, saudamos aqui o Werner e saudamos você que está chegando agora e que estava na primeira parte, e você que não estava e que chegou também, seja bem-vindo, seja bendita, estamos juntos. Creuza dizendo, voltou aqui também. A gente estava aí na primeira parte, entrando no texto, eu vou fazer uma oração, entrar de novo no texto e a gente vai apresentar as 4 visões que nós vamos ler hoje. Lembrando que a gente começou falando do texto e falando dessa imagem e semelhança do Criador. Eu vou ler de novo. E vou ler de novo, como fiz antes, na versão aqui da Torá, que é a versão utilizada para a sinagoga, né? E já dissemos aos irmãos que está lá o texto, como está utilizado na sinagoga, a lei de Moisés, que traz ali, portanto, a lei de Moisés, que é chamada Torá, que é o nosso Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E o que é que está escrito lá em Gênesis 1? O que nós vamos ler hoje, né, no 6º dia, do verso 24 até o 31. Eu vou pedir a você que me acompanhe em oração. Se você já orou na primeira parte, ore de novo. Se você está aí reunindo a sua casa nesse momento de oração, faça isto. Na primeira parte ali a gente teve um testemunho muito bonito ali, né? Que a Rosa disse que ela, o Adalto, o João Arthur estavam ali em volta da mesa, unidos em oração, intercessão. Se você está no seu lugar de oração, faça isso conosco também. Se você não pode fechar os olhos, está aí no trânsito, está dirigindo, está no metrô, como fazem alguns irmãos que acompanham aqui a Hora da Aliança, está indo para o trabalho, acompanhe em espírito e em verdade. Nós vamos clamar e vamos juntar a nossa rede internacional de intercessão para buscar a presença do Senhor e pedir a bênção de Deus para o menino Daniel, para o Cláudio, para a Yumi, para a Eunice, para o Luiz, para Maria Helena, para Maria Aparecida, para a Enedina, para a Ana Clara, para a Sônia, para a Bianca, para o Edilson, Gabriel, Ravi, para a Luana, para a nossa irmã Creuza, que está continuando o seu tratamento, para a Bernadette, para a Joelma, para o Martim, para todos os irmãos e irmãs que estão aqui em nossa lista de oração, em todas as causas, nós convidamos você para esse momento de intercessão e que Deus abençoe também este momento em que nós estamos aqui juntos e que esta proclamação do Evangelho, esta rede, essa mensagem alcance corações que estão aflitos, que precisam de intercessão, corações que estão aí com dúvidas e corações que precisam cada vez mais da direção do Senhor e do seu Espírito, da sua sabedoria, para responder às questões do nosso tempo. Vamos orar juntos? Santo, santo, santo e eterno, poderoso Criador de todas as coisas, nós te bendizemos pela obra, pela pessoa e pelo poder de Cristo Jesus, porque através dele e através do sangue de Jesus temos a justificação, o perdão dos nossos pecados e temos também a presença, a nossa união, a nossa comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Porque Cristo veio restaurar a nossa intimidade e relação com Deus e nos fazer caminhar contigo todos os dias. Ao final de cada dia, cada manhã, e sentir a tua presença, sem que nós precisemos fugir da tua presença, do teu poder, porque somos perdoados, justificados, remidos e um dia seremos eternamente glorificados com aquele que criou o infinito, a eternidade e nos criou para habitarmos nestas realidades. Pai bendito, nós pedimos que abençoe cada enfermidade, cada luta de cada irmão, cada casa, cada lar, cada família reunida neste momento. Que o Senhor, ó Pai, entre com providência, dê ordens aos teus anjos, estenda a tua mão e faça-nos perceber que o Senhor nos escuta, que o Senhor nos
Ouve que o Senhor enxuga os nossos olhos das lágrimas, que o Senhor nos carrega em seus poderosos braços e que, no nome de Jesus, nossas casas estão aqui solidificadas diante de Ti. Pai bendito e eterno, nós te agradecemos por todas estas causas respondidas, por todos os momentos em que a Tua presença é a nossa maior resposta. E pedimos que o Senhor nos ensine a contar as bênçãos e a contar a todos que o Senhor é bom, que o seu amor e a sua misericórdia duram para sempre e que o Senhor nos escuta no nome santo, precioso de Jesus, em nome de quem oramos. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, amém e amém. Boa noite ao irmão Francisco Galvão de Sá e aos nossos irmãos que estão aí na estrada como ele, e nós queremos pedir a você agora que acompanhe a leitura. Eu vou ler de novo. Gênesis capítulo 1, versos 24 a 31, nós estamos lendo, já falei antes aqui, e eu vou mostrar de novo para você ver, esta versão. É uma versão diferente da que você vai ler na sua Bíblia, porque é a versão da Torá que é feita para ser lida na sinagoga. Ela tem um ritmo diferente, marcado para ser cantado. O texto hebraico aqui tem os sinais massoréticos que marcam ali um ritmo oriental de cântico e de leitura. O Razan é aquele que é o responsável pela leitura, é o leitor, e a congregação responde os textos que estão aqui marcados. A Rô Alves dizendo assim, deveríamos ter um culto fechado para que tenhamos a intercessão e os recados. Bom, minha irmã, eu acho que talvez não precise, basta mandar aqui para o pastor, para a internet, mas a gente vai ter aí a oportunidade de falar. Temos o WhatsApp, mas se os irmãos acharem que precisa de mais um grupo, é que às vezes tem gente que está fugindo de um grupo, viu, Rô Alves? E aí acha que grupo não precisa. Paula está aqui com a gente, que bom que está aqui, fez boa viagem. Oramos por você e pelo seu tratamento, Paula. Vamos pedir agora aos irmãos que acompanhem. Gênesis capítulo 1, verso 24. O Razan, que é aquele que é o leitor da sinagoga, diz: E disse Deus, a congregação responde, produz a terra alma viva, segundo a sua espécie, quadrúpedes e répteis e animais da terra, segundo a sua espécie. Você percebeu que tem um ritmo aqui? Segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, que é um texto que foi lido e escrito depois de ter sido transmitido oralmente e cantado para ajudar a memorização. E assim foi, diz o Razan, e foi assim. Na nossa Bíblia, eu vou pegar aqui a NVI, que é uma versão contemporânea, e tenta acompanhar essa equivalência formal, mostrando que o texto traduz aí também estas repetições. Mas eu faço questão de dizer para você que tem já um problema aqui na tradução, nas traduções contemporâneas. Ele faz a diferenciação que está lá no hebraico entre seres vivos e alma vivente para falar que o homem é diferente do resto da criação. Então, eu vou fazer aqui uma leitura alternada, comparando o texto hebraico com o texto de Gênesis da versão contemporânea, da NVT e da NVI, onde se diz assim: Disse Deus, produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. Você percebeu aqui que aparecem seres vivos, e lá no texto em hebraico, na tradução aqui da sinagoga, almas vivas segundo a sua espécie. Primeira discussão que a gente precisa fazer aqui é a diferenciação entre as almas dos animais e dos homens, se são as mesmas, e os comentaristas hebraicos vão dizer que não. Por isso, a Nova Versão Internacional faz a diferenciação entre seres viventes e almas viventes, para dizer que o homem é uma alma vivente, que não somente recebeu o Espírito de Deus, isso a gente já tinha dito antes, mas eu vou dizer de novo, como ele também foi criado à imagem e semelhança do Criador.
Os dois conceitos, o Tselen, para falar da imagem, a forma do Criador, e o Demut, semelhança, eles vão traduzir aí outros conceitos hebraicos, o aspecto e a configuração, que é o Tivanit. O que a gente pode dizer aqui quando a gente fala do Tselen e do Demut? Nós estamos falando aquilo que o próprio Paulo diz na sua teologia, quando Paulo diz que nós devemos buscar, e isso é importante você ouvir e você pensar, que nós devemos buscar, de alguma maneira, nos tornarmos semelhantes a Cristo. Na teologia de Paulo, e Paulo conhece o texto hebraico, Paulo vai dizer que a santidade e conhecimento que nós recebemos de Deus, nós recebemos para nos tornarmos, portanto, em santidade semelhantes e em conhecimento alcançarmos a realidade de Cristo. Bom, a Bernadette fez a pergunta que a gente já começa a fazer aqui, que os textos hebraicos vão discutir durante muito tempo. Os animais têm alma? De acordo com as traduções contemporâneas, para tentar acompanhar a diferença do texto hebraico, não. E aqui é importante dizer que essa diferenciação é a diferenciação entre seres vivos, para dizer que os animais são seres vivos e que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, tem uma alma vivente. E essa é uma discussão que atravessou milênios, séculos, no próprio judaísmo. Né? Mas essa é a primeira discussão. Eu li o texto da sinagoga que fala almas vivas e alma vivente para fazer a diferença. E, embora para nós pareça sinônimo, não é a mesma coisa. Seres vivos ou almas vivas, a ideia de que os animais se movem e que eles são diferentes das plantas e diferentes, portanto, do reino vegetal. Então, acho que é importante isto, né? Você entender. Eu li aqui as traduções diferentes para você entender que essa discussão aparece na história durante milênios. E eu vou começar com ela, porque antes do pessoal discutir a criação do mundo, a grande discussão era esta: os animais têm alma ou não têm? Né? Que, afinal de contas, são os animais? Para onde vão as almas dos animais? Você sabe que essa é uma pergunta que muita criança faz. Será que o meu cãozinho, o meu gatinho, tem alma? Será que eles vão para o céu? Essa é uma discussão importante aqui para muitas crianças e para muita gente. Bom, essa é a primeira grande discussão, o primeiro grande debate que está aqui em Gênesis, viu? Para você entender, antes das pessoas discutirem as 4 visões da criação que a gente vai apresentar, o primeiro grande debate é: os animais têm alma e a alma dos animais é semelhante ou diferente da dos homens? Para você ter uma ideia, isto atravessou décadas de história da filosofia e da teologia. Platão e Aristóteles discutiram a questão da própria alma humana. Calvino, Lutero discutiram essa questão. Não somente isto, mas os textos hebraicos, e aqui todos os comentaristas vão discutir essa questão aqui. O Melamed e o Maimônides vão ser categóricos, dizer que não são a mesma coisa. O animal é ser vivente. Ele tem o ânima, ele tem o movimento. A palavra em latim para o movimento é ânima, e aqui o texto em latim fala almas viventes para falar dos animais, mas especifica que o ser humano é uma coisa diferente, porque foi criado à imagem e semelhança do Criador, e ele tem, portanto, algo que vem de Deus. Isso aparece em Gênesis 2, mas já em Gênesis 1 essa discussão aparece. Eu disse que os tradutores da Bíblia fazem essa diferenciação, e eles fazem essa diferenciação propositalmente, para que você entenda que essa é a primeira grande discussão. Almeida, lá em Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 24, já faz essa diferenciação dizendo: são seres viventes e o homem é uma alma vivente. Por que Almeida não faz aqui a tradução que alguns colocam em Gênesis 1:24 de almas viventes para os seres humanos? Porque ele faz a diferenciação que está no texto hebraico entre almas vivas e almas viventes, entre a alma dos animais e a alma dos seres humanos, e
aí Almeida diz, os seres humanos não têm alma, eles são seres vivos, são diferentes. Os animais, perdão, Almeida diz assim, os animais não têm alma. Os animais no reino animal são seres vivos, mas o ser humano é uma alma vivente porque nele está o sopro do Criador, nele está o Espírito de Deus. Mesmo que os animais tenham personalidades distintas, mesmo que os animais tenham inteligência, eles não foram criados à imagem e semelhança do Criador. Então, essa é a primeira questão, que é a distinção entre seres humanos e animais. É o primeiro debate que aparece em Gênesis 1. Eu sei que você talvez ame muito e demais aí o seu cãozinho, o seu gato, os seus animais domésticos, ou quem sabe até você vê aí a inteligência de golfinhos e baleias e pensa a respeito dessa distinção. Mas é importante você saber que a inteligência dos animais, a vida dos animais é diferente do destino da alma humana. E é importante você saber que, embora Cristo tenha morrido na cruz para reconstruir toda a criação, como diz Paulo em Romanos 8, a criação está sujeita à queda, juntamente com o homem. Isto está relacionado ao texto da própria criação, quando Deus criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança, e colocou a criação debaixo do seu governo. Então é importante você entender que os animais, eles são sencientes, eles sentem, eles pensam, eles têm até sentimentos, eles se entristecem, mas eles não têm uma alma imortal como os seres humanos, porque eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Os animais são inteligentes? São. Eles têm sentimentos? Sim. Eles sentem dor, eles sentem alegria, eles refletem, eles pensam, eles pulam, eles nos alegram, eles fazem parte da criação. E a gente aqui lembra até que Francisco de Assis chamava todas as criaturas de irmão, irmão sol, irmão lua, irmão cachorro, irmão gato, né? E ele chamava até mesmo a morte, que faz parte da natureza, de irmã morte. Mas esta imagem que está na poesia franciscana, e esta discussão que está aqui em Gênesis 1, ela precisa ser enfrentada com essa discussão sobre o que significa ser imagem e semelhança, literalmente no hebraico, forma e semelhança de Deus. Se os animais não foram criados com forma e semelhança de Deus, isto significa que a humanidade é diferente da criação. Ela está ligada à criação, foi criada por Deus, mas ela não é igual à criação. Esta distinção é importante por quê? Porque uma das coisas que o materialismo e o naturalismo fizeram foi dizer que os seres humanos eram apenas animais pensantes, animais racionais. Nós não somos, de acordo com Gênesis, apenas animais racionais. Nós temos algo mais. E esta realidade é exatamente aquilo que nós chamamos de alma. Nós vamos discutir um pouquinho mais isso em Gênesis 2, mas isso já está introduzido aqui em Gênesis 1, e é por isso que Almeida pega e traduz, e junto com Almeida, as Bíblias contemporâneas também, traduz aqui a expressão de que os animais têm algum tipo de vida como seres viventes. Então, para entendermos isto, o mundo é realizado e imaginado no texto de Gênesis como tendo uma natureza mineral, uma natureza, portanto, que não é orgânica, que inclui terra e água, e depois uma natureza que é viva, mas que não é vivente, que é do reino vegetal, e depois viria o reino animal, que tem movimento, que tem vida, mas esta vida é diferente dos seres humanos, porque os animais são seres viventes, enquanto que os seres humanos são imagem e semelhança do Criador. Bom, a irmã está dizendo ali que
a nossa tecnologia está com problemas hoje, que está travando para ela. Né? Eu pergunto se está tudo bem com a sua transmissão, porque a gente vai passar agora para apresentar as 4 visões que nós encontramos aqui entre os cristãos a respeito de Gênesis. Alguém falou assim, tem uma 5ª visão, pastor, que é essa aí que o senhor falou, que é a visão materialista, a visão que é ateísta. Essa visão eu não vou apresentar não, porque ela já tem propaganda suficiente por aí, inclusive propaganda impulsionada aqui nessas redes sociais. A Nólia está dizendo que está tudo ok, eu pergunto aos irmãos ali se está tudo ok então também, você me diga aí se está tudo ok, né? E a gente continua. Então vamos lá. Eu vou escrever as 5 visões, então, já que o irmão escreveu aqui para mim para falar sobre a 5ª visão, mas aí eu já adianto para você que nós não vamos falar da 5ª, nós vamos falar só das 4 visões que os cristãos seguem. Então, para você entender, tem quatro visões que são dos cristãos, e nós vamos apresentá-las aqui juntos, né? 4 visões cristãs. Eu tenho que digitar devagarzinho para não cair a rede aqui, mas os irmãos estão dizendo que está tudo ok. Então, tem 4 visões cristãs que são duas visões, vamos colocar assim, 2 tipos de criacionismo, e aí temos 2 tipos de teísmos. Depois eu vou explicar o que é teísmo para você entender a diferença. E aí teria essa 5ª visão, que eu não vou falar aqui, que seria essa visão ateísta. Bom, ali Paula, Ana Maria, Creuza, a gente está tudo ok. Então, a visão ateísta é aquela que tem mais propaganda hoje. É a visão que diz que o mundo é criado sem intervenção divina, o ser humano é apenas um animal, como todo o resto da criação, não tem muita distinção, e essa visão ateísta diz que o ser humano morre e vira poeira de estrela, entra no ciclo da vida, ele é decomposto e não existiria alma. Eu não vou falar disto por quê? Porque esta não é a visão do Gênesis. A visão do Gênesis é que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E que a criação foi feita pelo próprio Deus. Então, é importante você entender que esta é a nossa posição. Então, se você defende a visão ateísta, não acredita na existência de Deus, nem acredita na alma, fique à vontade para ir procurar aí a sua turma e entrar no seu debate. Mas aqui entre nós falamos sobre a visão de Deus. Deus criou todas as coisas e criou o ser humano com uma alma, que é uma realidade eterna e infinita. E nós vamos falar sobre isto e como isso se coaduna, como isso entra junto com essas 4 visões. Entre as visões cristãs tem 2 visões criacionistas. Uma visão que é a visão judaica, a visão hebraica, mais antiga, a visão israelita, que é a visão de que o mundo tem 5.785 anos. Então, essa visão de que o mundo tem 6.000 anos é a visão do cristianismo da Terra Jovem. Cristianismo não, a visão do criacionismo da Terra Jovem. Eu vou abreviar aqui como CTJ, né? E aí você vai entender que tem uma diferença entre essa visão e uma outra visão que a gente vai abreviar chamando de CTA, que é criacionismo da Terra Antiga. Então, tem aqui 2 tipos de criacionismos. Então, entre os criacionistas, existem 2 tipos. Os que defendem o criacionismo da Terra Jovem, seguindo a tradição israelita, tradição judaica, tradição hebraica, que acredita que o mundo tem 6.000 anos. Então, para você entender, o calendário judaico, ele tem a pretensão de dizer que é a idade do mundo desde Adão. E esse calendário judaico é o calendário lunar, e a tradição israelita ortodoxa vai dizer que o mundo tem cerca de 6.000 anos.
Eles até colocam isso em números, 5.785 anos. Então, o ano de 2024, no nosso calendário cristão, e aqui é importante dizer que o ano deles muda no meio do ano, então 2024 barra 2025, nós estamos na parte do ano de 2025 que ainda está no calendário judaico de 5.785, que é o calendário israelita. Então, para os israelitas ortodoxos do criacionismo da Terra Jovem, o mundo teria 5.785 anos. Eles contam o calendário judaico assim, desde o momento em que a humanidade passou a ter calendário, passou a ter, portanto, inteligência e contar os dias. Isto quer dizer desde as genealogias que estão lá em Gênesis. Então, esta seria a idade que aparece no Gênesis e que a tradição israelita ortodoxa defende. É importante você entender isto para você entender que é a partir do judaísmo que começa essa discussão e esta visão de mundo do criacionismo da Terra Jovem é uma visão do judaísmo. Nesse livrinho aqui, O Valores Permanentes do Judaísmo, ele fala sobre aquilo que é chamado de Weltanschauung. O que é Weltanschauung? Weltanschauung é uma visão de mundo, portanto, uma filosofia de mundo que imagina que nós temos aí várias maneiras de contar a criação e de ver o mundo. Aqui a gente tem as discussões dentro do próprio judaísmo, né? Então, Maimônides, que viveu ali entre 1135 e 1204, ele vai falar, portanto, lá no século XII, que qualquer tentativa de atribuir tempo ao mundo seria equivocado, mas ele já está sendo criticado aqui, inclusive, pelos cabalistas e pelos seus contemporâneos, como Rudá Halevi e o rabino Samuel Ben Aderet, que vão dizer o seguinte, que é preciso aqui fazer uma divergência, uma diferença entre os Hassidim e os Mitnagedim a respeito da criação do mundo e a respeito dessa interpretação. O que é que ele está dizendo? Dentro do judaísmo, lá dentro do judaísmo, não vou chegar ainda nos cristãos não, nem no nosso tempo, estamos lá no século XII, lá a partir do século X, a partir até de Filon de Alexandria. Dentro do judaísmo começa uma discussão sobre esta contagem das genealogias, essa contagem do mundo, essa contagem do calendário. Ela deve ser tomada ao pé da letra ou ela é alegórica? O que significa uma visão alegórica? Que significa que o que está escrito no Gênesis e essa contagem de dias e essa contagem de anos que aparece no calendário judaico, ela seria simbólica e alegórica. E ela aponta para algo que os cabalistas diziam que era místico. Aponta para algo que, segundo Filon de Alexandria e Maimônides, seria filosófico. Mas os Hassidim, portanto, os que eram considerados ortodoxos, diziam que não havia nenhuma alegoria, nenhum simbolismo nisto. Esta é a contagem da genealogia e a contagem dos dias da espécie humana. Então, no criacionismo da Terra Jovem, que sai de dentro do judaísmo, há uma tentativa de fazer a contagem das genealogias e das linhagens que estão lá em Gênesis e que são depois interpretadas por alguns cristãos também como algo que deve ser herdado do judaísmo para o cristianismo. Bom, aí você já percebeu uma diferença, que é a diferença entre cristãos e judeus, entre israelitas e cristãos. Por quê? Se eles estão no ano 5.785 e nós estamos no ano de 2025, a nossa contagem do tempo é diferente. E esta introdução da contagem do tempo, ela gerou uma interpretação, inclusive, sobre a própria contagem do tempo bíblico. Então, o que a gente acha que é moderno, que apareceu só depois do século XVIII, começou bem antes. Lá no século
XII já havia essa discussão dentro do judaísmo e já no século X já tinha essa discussão dentro do cristianismo, especialmente quando chegou ali a nossa contagem de 1000 anos. O primeiro milênio da história da igreja levou uma discussão lá no século X sobre a própria contagem do tempo. E aí surgiram duas correntes: o criacionismo da Terra jovem, em que o mundo teria 6.000 anos, e o criacionismo da Terra antiga, que tentou separar a humanidade entre antes do dilúvio e depois do dilúvio. Então, para você entender, antes de Darwin, antes dos evolucionistas, o grande marco da discussão era o dilúvio. Quanto tempo existiu a humanidade antes do dilúvio e quais seriam, portanto, as marcas do dilúvio na história universal, na história humana? Então, quando Darwin pega o seu barco para fazer a sua pesquisa pelo mundo, Darwin saiu do seminário anglicano e ele era cristão. E o seu professor de teologia olhava para as diversas atividades do mundo, olhava para os fósseis, olhava para os estratos de terra e tentava fazer ali uma classificação antes do dilúvio e depois do dilúvio. E o mundo antes do dilúvio seria, portanto, muito mais antigo do que o mundo depois do dilúvio. Isso é importante por quê? Porque os cristãos introduziram uma nova contagem de tempo a partir de Cristo. Então, é importante você saber isso porque a partir da contagem do tempo é que passou a se olhar para a criação e olhar para o próprio dilúvio e olhar para os fósseis e olhar para os estratos de terra pensando em como classificá-los. Os defensores do cristianismo da Terra Jovem diziam: a contagem do tempo deve ser aquela das genealogias que estão no Gênesis. Portanto, da ortodoxia judaica, do calendário lunar. Os defensores da Terra Antiga diziam: não, tem um tempo antes do dilúvio e tem um outro tempo depois do dilúvio. Inclusive, eles discutiam quanto tempo viviam essas pessoas. A gente vai chegar a essa discussão, mas só para você entender, isso já gerou uma grande divisão. Não somente isto, mas nós também temos aí um monte de textos que foram escritos a respeito disso e um bom debate entre as posições dentro dos cristãos. Eu vou pedir a você que anote aí alguns livros e algumas ideias que a gente vai aqui de alguma maneira referenciar, e como eu sempre falo aí os nomes dos livros e como é que a gente diz? As bibliografias, as fontes, a gente vai pedir para você anotar. Primeiro, tem um livro chamado A Origem. E A Origem é um livro de uma coedição entre a editora Thomas Nelson e a ABC2. A ABC2 é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. A Origem apresenta as 4 visões cristãs sobre evolução e criação, e nós vamos falar delas usando aqui o nosso canal e vamos fazer a leitura de Gênesis. Não é o único livro que trata disso. Nós também temos um outro livro que é Criação e Evolução. Estou digitando aqui com calma para a gente não cair na rede. E é uma edição da editora Vida. Então aqui a gente tem Thomas Nelson, Vida, a gente cita todo mundo. Mas também tem Criação ou Evolução, que é da nossa editora Cultura Cristã, que é a editora da Igreja Presbiteriana, a editora que antigamente era chamada de Casa Editora Presbiteriana, depois mudou o nome para Cultura Cristã.
apenas porque, em alguns casos, alguns irmãos não recebiam livros da Casa Editora Presbiteriana, porque era presbiteriana, mas a cultura cristã é um nome neutro. Então, esses 3 livros a gente vai usar como referência, vamos falar algumas vezes nesta semana, mas também vamos ler trechos de outros livros. A Linguagem de Deus, do Francis Collins, que é o nosso irmão em Cristo, que toca na igreja dele, toca lá violão, no grupo de louvor dele, é um cientista que foi o responsável por decodificar o genoma humano. James Smith também tem esse livro, Evolução e Queda, Implicações da Ciência Moderna para a Teologia Cristã. E esses livros nós vamos utilizar aqui como referência, mas tem ainda outros que nós gostaríamos de lembrar para você. A Enciclopédia de Temas Bíblicos, da editora Vida, o Valores Permanentes do Judaísmo, do Aaron Barth, e as Bíblias de Estudo que estão aqui sobre a mesa. Nós vamos compartilhar aqui com você essas referências. O que é importante você saber? Primeiro, para a gente começar, existem duas visões chamadas criacionistas. Criacionismo da Terra Antiga, tudo foi criado por Deus, mas o tempo não é aquele tempo que muitas vezes aparece na tradição ortodoxa judaica. E o chamado criacionismo da Terra Jovem. Essas duas posições são criacionistas e elas são aqui fruto de um grande debate entre israelitas e cristãos. Judeus e cristãos sempre discutiram essas duas posições. Geralmente, os ateus usam a visão do criacionismo da Terra Antiga para dizer que é tudo igual, mas não é igual. Tem criacionistas que acreditam que o mundo tem mais de 6.000 anos e outros que acreditam que o mundo tem 6.000 anos e eles debatem entre si há milênios. E nós estamos entrando nesse debate. Tem um outro tipo de visão que é chamado teísmo. E aqui é chamado de teísmo evolucionista ou o teísmo do design inteligente. O que significa teísmo? Teísmo significa que estes proponentes desta visão, que são de visões teístas, eles não recorrem ao relato da criação de Gênesis, mas eles tentam encaixar a visão que eles têm da ciência na visão de Gênesis. Então, os defensores do design inteligente vão dizer que a complexidade da natureza aponta para a necessidade de um criador e por isso eles são teístas. Teísta é o contrário de ateísta. Ateísta é o ateu. Então, o teísta é aquele que acredita em Deus. E é importante que a gente entenda aqui que os teístas, eles não necessariamente são cristãos. Existem pessoas que são teístas, não são judeus nem cristãos, mas eles acreditam na existência de Deus e acreditam que Deus pode utilizar aí recursos da própria natureza, da ciência na sua criação. Tem teístas que são evolucionistas e teístas que são do design inteligente que não são evolucionistas. Essas 4 visões sobre a criação, elas dialogam com a visão de Gênesis. A partir de Gênesis, nós vamos dialogar com essas visões e vamos tentar caminhar nessa semana com isso. Nosso projeto aqui é de segunda a sexta apresentarmos cada uma dessas visões. Então hoje a gente apresentou um resumo geral. Amanhã nós vamos falar dos prós e dos contras da visão do criacionismo da Terra Jovem. E aí nós vamos falar dos debates. É claro que eu vou colocar aqui o criacionista da Terra Jovem dialogando com os textos do criacionismo da Terra Antiga e vice-versa. E este livro é bem interessante, porque ele tem as visões aqui entre os diversos autores, dialogando entre eles e apresentando réplicas e tréplicas como se fosse um grande fórum. Isto para que você entenda o quê? Para que você entenda que este debate é um debate que nós aqui vamos fazer como gente grande. Então nós estamos lendo Gênesis como gente grande e estamos convidando você para fazer isso, para que a sua posição seja uma posição sólida. E ao final dessas 4 visões, lá na sexta-feira,
nós vamos apresentar também a nossa e nós vamos convidar você para que esteja caminhando conosco. A Rosa está dizendo, foi muita informação, muita informação. Calma, o vídeo vai ficar aqui gravado para você depois olhar com calma. Se quiser anotar os livros, anote aí. Se quiser tirar as suas dúvidas ou mesmo pedir mais indicações de livros, entre em contato conosco. Entre em contato conosco pelo e-mail. Sabe por que eu peço para entrar em contato pelo e-mail? Porque se por acaso eu tiver como mandar para você uma lista de livros, fica mais fácil mandar por e-mail. E lá no e-mail eu vou juntando, né? Aqueles que vêm da Hora da Aliança estão lá numa pastinha, lá no e-mail. Então, tem uma pasta no meu e-mail, lá no Gmail, só para a Hora da Aliança, só para você trazer as suas dúvidas, para buscar mais coisas aqui que a gente possa compartilhar de leituras, para que você receba indicações, para tirar as suas dúvidas. Então, estou aqui usando e-mail. Se você tem dificuldade de usar o e-mail, mande as suas perguntas, suas dúvidas e esclarecimentos lá pelo WhatsApp. Mas nós vamos passar aqui, viu, Rosa? Vamos passar aqui com calma amanhã, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, cada uma dessas visões. E nós vamos começar amanhã a falar sobre o criacionismo da Terra Jovem em diálogo com o criacionismo da Terra Antiga. Os dois em diálogo, em debate, para a gente chegar ali ao que seria um debate frutífero entre essas duas visões. Eu vou colocar dialogando aqui mais ou menos que são parecidos, tá? Os autores que estão ali em debate. Uma coisa importante para você saber, é fundamental que nós, como cristãos, busquemos, como diz Paulo, a santidade e o conhecimento, e que possamos seguir a estatura e a semelhança de Jesus Cristo, a forma e a semelhança do Senhor. É o que devemos buscar, porque fomos criados à forma e semelhança do Criador, e o ser humano é distinto, é diferente do restante da criação, porque Deus soprou nele o seu espírito e ele se tornou alma vivente. E este ser humano tem a possibilidade de ter a intimidade com Deus. Aqui no Gênesis, esse texto diz isso. O Senhor se fazia presente ali e caminhava, dialogava, encontrava com uma parte importante da sua criação, que são os seres humanos. E nós vamos ter a oportunidade de tratar disso e vamos começar então Gênesis 1 ao longo desta semana. Depois, na outra semana, passamos para Gênesis 2 e esperamos que assim você cresça em intimidade com Deus, cresça em conhecimento e em santidade, até aquele dia em que estaremos para sempre com o Senhor. Então, convido você para participar. Se quiser convidar alguém para entrar aqui na Hora da Aliança, nós vamos deixar aqui o link aberto. Não será somente para seguidores, para que as pessoas possam participar, possam esclarecer. Ah, mas é claro que pode aparecer algum provocador. Pode, mas aí a gente dá conta dele. Ou seja, não entre em provocação. Eu estou dando essa dica aqui para todo cristão e toda cristã, todo irmão e toda irmã que está na internet. Meu irmão e minha irmã, não entre na estratégia do inimigo. A provocação, o escárnio, a zombaria é uma das estratégias mais antigas, uma das táticas mais utilizadas pelo inimigo das nossas almas. Não entre nisto. Diga simplesmente, ó, o Senhor te responderá. O Senhor responderá. E não entre em debate e nem se preocupe com isto. Procure agradar o Senhor e seguir a vontade do Senhor. Então, a gente está aqui com essa disponibilidade para estar acompanhando você, para você tirar as suas dúvidas, para você poder orientar seus filhos, seus netos e também aquelas pessoas que tiverem perguntas sobre criacionismo, sobre evolucionismo, sobre design inteligente, sobre fé e ciência e sobre o Gênesis. E é por isto que nós estamos aqui. E pedimos que você ore por nós, que você ore pelos irmãos que estão aí buscando esse conhecimento, que este vídeo seja compartilhado. A gente ainda está apanhando um pouquinho porque os vídeos precisam ser editados num tamanho menor para entrar em outra
rede, em outras redes. Eles são, infelizmente, gravados em alta definição aqui no Facebook e ficam grandes demais. Mas tem gente que vai nos ajudar nisso. Então a gente está aí pedindo que você ore pelas pessoas também que estão nos ajudando para que breve o vídeo possa estar em outras plataformas com o mesmo conteúdo, com a mesma qualidade que tem aqui. E pedimos que você esteja orando, orando e orando e nos sustentando com a sua oração. Vamos orar juntos para a gente terminar por hoje. Hoje foi um pouquinho mais longo porque a gente caiu, entrou de novo, mas amanhã a gente vai manter a hora da aliança ali dentro dos 60 minutos, porque os irmãos que fazem aqui a edição e tratamento do vídeo pediram, pastor, tenta manter dentro de 60, 50 minutos para facilitar a nossa compressão do vídeo, o nosso trabalho, para a gente conseguir colocar em outros lugares. Então, eu estou pedindo a você que ore por isso também e que nos acompanhe e que entenda que quando eu completar aqui 50 minutos a gente já está caminhando para a oração e convidamos você para fazer isso conosco e assim nós vamos dia após dia até o Senhor voltar. Vamos orar juntos? Deus Todo-Poderoso que criou céus e terra e que nos criou com entendimento, conhecimento, sabedoria e santidade. Nós te pedimos que todas estas características que o Senhor nos concedeu desde a criação estejam sobre nós agora. Que o pecado, a queda e o adversário de nossas almas não nos tomem conta nesta hora e não nos prejudiquem na busca pelo conhecimento e pela santidade do Senhor. Que o teu Espírito e a tua palavra, e o nome de Jesus e o poder, a pessoa e a obra de Cristo façam em nós a capacidade que o Senhor criou, que o Senhor formou, para termos todo o potencial que o Senhor deseja de nós. É o que pedimos e agradecemos. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E que a graça do Salvador, nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém.